Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa. Vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com processos de eletrização. Apostila, página 221, tá ok? Quando nós falamos de eletrizar corpos, tá? A gente se refere a deixar ele com excessos de prótons ou excesso de elétrons. E para que isso ocorra, nós podemos observar três processos diferentes, vamos dizer assim, tá? O atrito, o contato e a indução. Então, na aula de hoje, nós vamos ver sobre cada um deles, como as cargas se comportam em seus diferentes contatos, tá ok? Quando nós falamos de atrito, realmente o que vem à cabeça da gente é a brincadeira do balão, né? Que a prof fez a aula passada, é a brincadeira de pegar a régua, passar no cabelo e colocar perto dos papeizinhos e fazer e sentir, visualizar o movimento do papelzinho. Esse é um dos meios que a gente pode estar nos referindo ao atrito, ok? Quando acontece o atrito de dois corpos, os elétrons de um corpo são transferidos para o outro, tá? Pois um deles sempre terá maior tendência a perder elétrons do que o outro, de acordo com a substância que eles são feitos. E como que a gente sabe isso? Mais abaixo vai ter uma lista de nomes de elementos e aí eu explico como a gente ter a tendência, como a gente identificar cada um deles, tá? Essa é uma dúvida bem comum de a gente fica imaginando, né? Vou eletrizar a régua, que é de plástico, com papel seda, né? Ou vou eletrizar a régua com fio de cabelo, com a pele. Como que eu vou saber quem que fica carregado eletricamente positivo ou outro eletricamente negativo? Então, a partir do momento que acontece o atrito, nós vamos visualizar uma lista, tá? Nós já vamos ver ela aqui, para a gente poder identificar cada um deles, tá ok? Após o atrito, fica bem claro para vocês que após esse contato, tá? Não só o encostado, é o contato de atrito mesmo, eu atritar, eu encostar materiais diferentes, não pode ser do mesmo material, né? Materiais diferentes, um corpo vai ficar carregado eletricamente positivo, de carga eletrizado negativamente, e o outro vai ficar positivamente, tá ok? Ao final da eletrização por atrito, o módulo da carga elétrica dos dois corpos atritados será a mesma. Então, se eu iniciar o atrito entre os corpos tendo uma carga de 10 microcoulomb, por exemplo, ao final as cargas continuam sendo 10 microcoulombs, tá? Então, o módulo permanece o mesmo. O que vai diferenciar é a característica das cargas, sendo uma positiva e outra negativa, tá ok? Porém, nós vamos observar que se eu fiquei com 10 microcoulomb em uma, na outra eu vou ficar com menos 10 microcoulomb, porque um vai ser carregado eletrizado positivamente e o outro vai ser eletrizado negativamente, tá? Então, o módulo 10 permanece o mesmo, só a gente vai ver se ele está eletrizado positivo ou se ele está eletrizado negativo. E o que difere esses dois é o sinal, tá? O mais e o menos. Ok? Tudo bem? Isso ocorre porque os elétrons que são perdidos por um corpo correspondem à quantidade de elétrons ganhos por outro corpo, que apenas elétrons podem movimentar-se entre os corpos. Então, eu não consigo trazer prótons de um corpo para o outro, mas eu vou ceder elétrons de um corpo para o outro, eu vou ganhar elétrons de um corpo para o outro, tá ok? Aqui a seguir nós temos o exemplo da barra de vidro e o pano de seda. Esses dois objetos, esses dois corpos, eles são atritados. Percebam que há um atrito, um esfrega, né? Está sendo atritado entre eles. E a carga da barra de vidro ficou positiva, né? E a carga da seda negativa. Por que isso acontece, então, tá? Deixa eu ver se está ali.
Tá pequenininho para me ver daqui, a apostila não tá aqui, tá ok? Como podemos observar, nesse esquema, a barra de vidro e o pano de seda ficam com cargas de sinais opostos, porém com a mesma quantidade. Então, vamos contar. Conta aqui. Conta de quantas cargas tem na barra de vidro lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas cargas tem agora embaixo no pano de seda? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Numericamente, ou seja, o módulo deles é igual, porém um é positivo e outro é negativo. Então, a gente diz que ele ficou eletrizado positivamente e o outro ficou eletrizado negativamente, tá? E assim vai se comportar como a prof falou, com a régua no cabelo, tal. O canudinho, que é bem interessante, eu não sei se vocês já fizeram, mas ele é bem interessante, tá? Pegar um canudinho de refrigerante mesmo, né? Passar no papel toalha e encostar na parede, ele fica parado, tá? Então ele neutraliza o elemento neutro, vai fazer com que ele fique ali grudadinho, tá? Se quiserem, tentem fazer essa experiência em casa, que é bem interessante, tá ok? Nos dois exemplos, então nas duas situações, a régua e o canudinho ficam carregados, tá? Pois eles trocam cargas elétricas com o cabelo e com o papel toalha, respectivamente. Então, isso pode ser verificado quando aproximada a régua de pequenos pedacinhos de papel. Aquilo que a prof falou ali para vocês antes. Por que isso acontece? Tá? Então, é o comportamento das cargas elétricas que vão atrair uma à outra, tá? O que a gente pode perceber que é bem comum também é quando você vai cumprimentar uma pessoa e você percebe que você leva aqueles choquinhos, né? Já tira. Ou você vai encostar a mão na porta, vai abrir a porta. Quando você encosta no metal, você sente uma fisgadinha interna que é um choque, né? Então, o que isso acontece, tá? Isso ocorre porque com o excesso de carga elétrica que é adquirida por meio de atrito com outros objetos, tá? Isso ocorre principalmente nos dias secos, pois assim o atrito ocorre com maior facilidade. E a nossa pele sendo seca, né, no período, estando mais seca, nós temos mais propensão a liberar elétrons. Então, nessa hora, o corpo que você vai encostar também está carregado eletricamente, tá? Então ele é neutro, vamos dizer assim, ele está neutro e você está com descarga, a gente está com descarga elétrica. Põe o pé no chão, vai lá na grama, caminha na grama para descarregar essa carga, né? Mas é o que a gente consegue visualizar. O nosso corpo, ela é assim mesmo, tá? O choque que a gente toma representa que estamos sendo descarregados, pois todos os corpos têm como tendência a serem neutros. Se houverem qualquer possibilidade de eles perderem o excesso de carga, eles vão perder. Geralmente isso ocorre quando o corpo é ligado à terra. Então, o que as pessoas de mais idade dizem pra gente, você tá dando choque, então tira o chinelo, vai lá e pisa na terra, pisa na grama, fica lá sentado, espera sair essa energia tua. Acredito que seja uma energia e não associa à questão elétrica mesmo, tá? A questão de eletrização mesmo. Geralmente isso ocorre quando o corpo é ligado à terra, tá? Então aqui nós temos a lista que eu falei para vocês, tá? Que a gente chama de série triboelétrica. E ela faz essa comparação dos objetos que possuem maior tendência a ficar com carga positiva, fica na parte superior, e a tendência de ficar com a carga negativa está mais inferior. Como assim, prof? Quando eu encosto a pele, vamos achar um objeto aqui. Não vou ter nenhum aqui comigo. Nenhum deles está aqui comigo. Mas vamos supor que eu pego a pele e um papel. Então, a minha pele com um papel. Quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo? Observe que o papel está aqui quase na metade. Então, ele não está na tendência positiva ou não está na tendência negativa. Como que eu vou determinar? Eu vou olhar com relação à pele. Vamos supor, a pele minha está no mais alto.
Então, ele está mais próximo do positivo, então ele está carregado de prótons. Com relação ao papel, o papel ele está na tendência ao negativo, então ele vai ficar carregado de elétrons, entendido? Então, você vai olhar pela série quem está mais próximo de prótons, ficar eletrizado com carga positiva, e quem está mais próximo a ficar abaixo para ficar com a carga negativa, que são elétrons, tá? Que é o caso que aconteceu lá em cima com o vidro. Com o vidro, ó, tá aqui o vidro, ó, com o vidro e com a seda, ó. Ó, como que eu soube que aquela barra de vidro, aquela haste de vidro, ela ficou carregada positivamente? Porque o vidro está mais próximo desse maisinho aqui. E a seda, mas ela também está próxima. Mas comparado ao vidro, ela vai ficar negativa. Tá ok? Então, essa série aqui ela não é só essa, tá? Eu já vi bem maiores. Essas são as mais comuns, né? E com relação a outros termos, vamos dizer assim, outros livros e tudo mais, ter apenas tabelas pequenas, aquelas que você usa com maior frequência em situações, problemas e tudo mais, tá? Ok? Vamos seguindo, então. Então, de acordo com essa série, quando as substâncias superiores são atritadas com as substâncias inferiores, as superiores ficam positivas e as inferiores ficam negativas, tá? Então, a eletrização por atrito se dá dessa forma. Outro processo que nós vamos trabalhar é por contato, tá? Então, marca aí, ó, não tem um subtítulo, tá? Mas aqui a gente inicia o nosso processo por contato. O título contato já diz para nós que contato é quando você encosta um objeto a outro, ok? Então, para ocorrer esse tipo de eletrização, é necessário que pelo menos um dos corpos esteja inicialmente carregado. Então, não há necessidade dos dois estarem carregados. Nós podemos ter um corpo carregado positivamente e um corpo neutro. Nós podemos ter um corpo carregado negativamente e um corpo neutro, tá? Ou os dois podem estar carregados, um positivo e um negativo? Pode também. Agora, não vai acontecer eletrização por contato se os dois forem neutros, tá? Então, o que acontece aí? Após a eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal, ok? Para exemplificar a eletrização por contato, a gente vai pegar aqui dois objetos. Olha só, eu tenho o A e tenho o B. O A está carregado, esse corpo está eletrizado positivamente, e o corpo B, ele é neutro. O que acontece nesse processo aqui, então, após o contato? Durante o momento em que os dois corpos estiverem em contato, os elétrons do corpo B serão transferidos para o corpo A. O corpo A receberá uma quantidade de elétrons que não será suficiente para neutralizar a sua carga positiva. Então, olha como que ele vai se comportar. Então, durante o contato, há uma transferência, tá? E os dois corpos vão ficar, após o contato, os dois corpos estarão carregados positivamente. E a soma de suas cargas será igual à soma das suas cargas elétricas inicial. Podemos contar? Olha só. Você pode fazer a contagem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vem lá e fazer a contagem aqui também. Vai fechar a mesma quantidade, tá? Deve fechar a mesma quantidade, ok? Então, ela continua com a mesma carga, só que ela está distribuída entre os dois corpos, tá? Os dois corpos somando continuam com a mesma característica. Caso a eletrização por contato aconteça entre um corpo eletrizado negativamente e outro neutro, os elétrons do corpo eletrizado negativamente se movimentam para o corpo neutro,
fazendo com que os dois corpos fiquem eletrizados negativamente após o contato. Então, se aqui eu tivesse menos, tá? Após o contato com o neutro, ele iria ceder carga de elétrons para o corpo B, tá? E a gente somaria a carga dos dois juntos e daria a mesma quantidade da carga inicial. O módulo da carga elétrica final em cada um dos corpos será a mesma após o contato, tá? Então, não vai mudar nenhuma situação. O que vai acontecer é quando a gente envolver... Peraí, vou colocar aqui. O módulo, então, ó, o módulo da carga elétrica final em cada um dos corpos será a mesma após o contato somente se eles estiverem em tamanhos iguais. Então, a proporção, tá? Precisa também trabalhar. Não tem aqui, mas a gente pode fazer uma relação de carga A está para o raio da carga o raio de A e igual a carga de B está para o raio de B, tá? Quando eles não possuírem o mesmo tamanho, que é o caso aqui, ó. Como descobrir a quantidade de carga que vai vir para cá? Então, nós teríamos a carga de A dividida, então está para uma razão, está para o raio do A, igual a carga B que está para o raio B, tá? A apostila não traz aqui para nós, mas a gente pode fazer, estabelecer esse critério. Por quê? Porque os nossos raios dessas duas situações, por exemplo, eles não são iguais, tá? Então, eles não sendo iguais, eu posso estabelecer esse critério de relação. A partir do momento que eles são iguais, eu vou fazer a soma das cargas e vou dividir por 2. Vou pegar a carga de A mais a carga de B, vou somar e vou dividir por 2. Por quê? Porque o raio deles são iguais, então eles vão ser trabalhados na mesma relação, tá bom? Então, opa, aqui já estamos no outro. Certo? Então, a condução, ok? Se os corpos envolvidos na eletrização por contato forem isolantes, bem importante aqui, ó, anota lá para vocês. Se eles forem isolantes, a troca de cargas elétricas acontecerá somente apenas em torno da região em que houver o contato. Como assim, prof? O que isso quer dizer? O que nós queremos entender aqui? Todo mundo sabe, já viu, já mexeu num alicate, né? Vamos imaginar um eletricista que precisa fazer um trabalho com um fio elétrico eletrizado, né? Então ele está em funcionamento e ele se dispõe apenas de uma chave, uma alicate. Essa alicate, ela é metálica e o metal a gente sabe que ele é um bom condutor. Então, ao ele tocar na rede elétrica, na parte elétrica, ele vai receber essa descarga. Na parte final da alicate, ou seja, onde vai ter o contato da mão, né, com o suporte, ela é revestida por um material isolante. Por que isso acontece? Esse isolante ele não permite que os elétrons que foram cedidos da rede cheguem até a mão, que é outro material condutor também de eletricidade. Então, a borracha em si, ou a madeira também, que a madeira algumas vezes faz esse suporte também de quebra de energia, de transferência de carga, a borracha, o plástico, ele segura os elétrons em uma única posição. E como ele tem a neutralidade, o isolante da borracha, a borracha vai fazer com que os elétrons fiquem lá na ponta. Aonde ele veio do fio, ele vai ficar lá na ponta disposta. E para cá vem apenas a carga positiva, fazendo com que a pessoa não sinta a presença de elétrons em seu corpo. Se tiver algum contato sem a presença da borracha, vai haver uma transferência dessa carga até chegar à mão da pessoa e ela vai sentir a descarga elétrica ali nela, tá ok? E outro processo, então, que a gente tem aqui é o de indução. Vamos chamar aqui, ó,
A eletrização, então, por indução, ocorre apenas se um corpo estiver inicialmente eletrizado, assim como na eletrização por contato. Então, nós precisamos que um corpo esteja eletrizado, tá? Porém, a eletrização por indução acontece sem a necessidade do contato entre os corpos. Então, induzir, chegar perto, aproximar. Então, como que se comporta essa carga se acontecer esse processo de indução, chegar próximo, né? Olha só, eu tenho aqui o corpo A, que está carregado positivamente, né? Carga positiva. E o B, que ele seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse seria uma carga neutra, né? Prof, mas os elétrons e os prótons, eles ficam nessa posição, mesmo sendo neutros? Não, quando eles estão neutros, eles ficam próximozinhos um do outro, positivo e negativo próximos. A partir do momento que a gente aproxima esse outro objeto dele, se o objeto aproximado, que é nosso exemplo aqui é o A, ele está carregado positivamente, os elétrons que estavam próximos dos prótons distribuídos pela esfera, no nosso caso aqui, eles vão se separar. O elétron vai vir próximo dos prótons do outro objeto e os prótons ficarão na parte final, que é esse caso aqui, ó. Tá vendo que a aproximação dos prótons está mais aqui pertinho de mim, né? E os elétrons estão a outra distância. Prof, mas nós aprendemos que cargas iguais, elas se repelem. Se repelem. Só que a ação da indução é maior do que a ação entre eles. Então, aqui no B, ele poderia se repelir entre eles e expulsar uma carga e mandar ele lá perto do próton. Porém, como a indução aqui, o objeto indutor, tem uma carga maior, vai neutralizar essa repulsão, vai fazer com que ele fique ali esperando a aproximação total dele, tá? Como que acontece aqui? A indução, então, eletrostática do corpo B ocorreu porque o corpo A, eletrizado positivamente, atraiu os prótons de B, tá? Então, é essa a relação estabelecida para nós. Por mais que o corpo B esteja polarizado, ele continua neutro. Pode olhar, ó, 7 aqui, 7 aqui, certinho, a mesma quantidade de carga, não mudou numericamente, mudou a posição, tá ok? Não houve transferência nenhuma de elétrons entre os corpos, só houve uma relação estabelecida. E a partir do momento que o A está aqui, B está aqui. A partir do momento, ó, o A está próximo aqui. A partir do momento que eu afasto ele, os elétrons e os prótons de B vão se unir de novo. Eles vão voltar a se estabilizar. Um positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, distribuídos aleatória dentro do corpo. Se eu trouxer de novo a carga próxima, aqui ó, vai vir o negativo, porque aqui está positivo, e aqui vai ficar o positivo. Tá ok? Então, se a gente pegar e afastar, ele vai voltar de novo, certo? Para acontecer a eletrização por indução do induzido, é necessário que ele esteja ligado à Terra, na presença do indutor. A ligação à Terra pode ser feita com o fio condutor ou pelo contato de uma pessoa com o corpo induzido. Então, nós temos um parênteses aqui que chama-se mecanismo de prevenção, muito utilizado nas construções, tá? Em prédios, que é a questão do fio terra, né? Que a gente diz que ele é o fio neutro, que ele foi implantado há algum tempo atrás nas tomadas. Então, ele faz esse processo de induzir o excesso de elétrons presente naquele mecanismo, naquele sistema, faz o escoamento para a Terra. Então, algumas hastes metálicas são aterradas em construções para que aconteça isso, tá ok? Eu queria ainda fazer um trabalho com vocês, quero fazer um trabalho com vocês de AV1
falando sobre esta haste metálica, que é o aterramento, que a gente chama, que ajuda muito na hora de escoar o excesso de carga que a gente tem na casa, no prédio, tá? Que é uma segurança propriamente dita, tá ok? Então, quando aproximamos um indutor negativo e induzimos o induzido neutro, ocorrerá a polarização das cargas elétricas do induzido. Então, olha só nossos desenhos aqui, ó. Vamos entender eles. Olha só, nós temos um indutor, ok? Nesse caso, ele está carregado negativamente, e nós temos um induzido, uma esfera. Se vocês fizerem a contagem, ela vai estar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele tem 9 elétrons e 9 prótons nesse caso, tá? A partir do momento que eu aproximar um pouquinho mais esse material aqui, esse indutor, ele está negativo. O positivo vai se arrumar, vamos dizer assim, ele vai se separar dos elétrons. Ele vai vir próximo desse indutor, tá? Então, ele vai fazer a separação de cargas. Mudou a separação de cargas? Não, não mudou. Não mudou a quantidade, né? Desculpa, a separação. Não mudou a quantidade de cargas, não. O que acontece é que eu consegui separar o prótons dos elétrons. Lembra quando a gente fala aqui da ligação com a Terra? Então, nós temos aqui, o indutor puxou todos os prótons próximo dele, deixando os elétrons do outro lado. Esse do induzido, né? Para que o induzido, então, fique apenas positivo, ele vai ter que perder essas cargas elétricas negativas para a Terra. E vai ter uma ligação. Se você permanecer dessa maneira aqui, você pode vir aqui e cortar esse contato sem problema nenhum. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho só uma projeção de carga, ele não vai me dar nenhum choque, nem nada. Se eu quiser afastar esse indutor, eu afastar o indutor e for querer cortar essa ligação aqui, com a Terra, eu vou levar um choque. Tá ok? Por quê? Porque daí eu vou estar com as cargas de novo organizadinhas aqui. E você só vai sentir o choque quando você tem o positivo e o negativo junto, tá? Então, por isso que a gente diz assim, mas então se eu encostar só de um lado do fiozinho, só de um, eu vou ter um choque? Não, não vai ter não, você tem que ter um fio condutor. Por que os passarinhos, por exemplo, ao pousar num fio de alta tensão, eles não levam choque? Porque falta a ligação com a Terra. Nós, se colocarmos a mão na cerca elétrica e estiver com os pés no chão, nós vamos levar o choque. Nós vamos ser esse fio, essa ligação com a Terra. Nós vamos estar fazendo esse processo de escoamento. Tá ok? Em seguida, a ligação com a Terra deve ser desfeita com o indutor próximo ao induzido, tá? Para que o corpo induzido fique eletrizado positivamente. Então, ele tem que estar próximo para poder fazer esse corte, senão não tem condição de fazer isso, não, tá? Assim que o indutor for afastado do induzido, o excesso de carga que o induzido adquiriu se espalhará por toda a sua superfície externa, tá? Caso o indutor utilizado seja positivo, o induzido ficará eletrizado negativamente e vice-versa, tá? Então, se nós tivermos o indutor aqui positivo, a esfera aqui vai ficar negativa, tá? Pois elétrons da Terra se movimentam em direção a ele. Isso quer dizer que na eletrização por indução, utilizando a ligação à Terra, os corpos envolvidos ficarão com cargas elétricas e sinais opostos. Se o indutor é negativo, a esfera vai ficar positiva após o escoamento, tá ok? Vamos lá, vamos terminando aqui, só mais um pouquinho. Outro detalhe importante é que a ligação à Terra neutralizará os corpos apenas se eles estiverem isolados, ou seja, sem a presença do outro corpo eletrizado próximo a eles, tá? Então, não pode haver o contato dos dois.
Um instrumento utilizado para saber se um corpo está ou não eletrizado é o eletroscópio de folhas. Ele funciona com base na indução eletrostática ou na eletrização por contato. Então, aqui nós temos um eletroscópio de folha, tá? Ele é formado por uma haste condutora aqui dentro, que tem em um de seus extremos uma esfera condutora. Então, essa aqui é uma esfera, onde o corpo analisado será aproximado ou tocado. No outro extremo encontra-se duas folhas. Então, aqui dentro tenho duas folhas. Se eu colocar um objeto próximo a essa barrinha aqui de cima, tá? E ele, olha só, as folhas ficam fechadas, elas ficam baixinhas, tá? Por elas estiverem neutras, porque elas foram estabilizado as cargas nela, então ela é neutra ali dentro, tá? Não tem um atrito, não tem contato com ninguém, não. Desculpa. Se um corpo for aproximado da esfera ou tocado nela, e as folhas permanecerem fechadas, o corpo será neutro. Por quê? Porque se ele é neutro, outro objeto neutro não vai ter reação nenhuma. Se um corpo positivo for aproximado do eletroscópio, ocorrerá a polarização das cargas do eletroscópio. Então, se ele for positivo, as cargas negativas vão vir próximo dele. Vai fazer com que as folhas lá dentro se movimentem. Prof, e no caso as folhas ficam positivas, então elas vão se repulsar lá dentro, tá ok? Se o mesmo corpo positivo tocar o eletroscópio, todo o eletroscópio ficará positivo. Nesse caso, as folhas ficarão positivas novamente e uma força de repulsão surgirá entre elas, produzindo uma abertura, ok? Então, olha só, depois que você faz o processo, ele vai demonstrar esse ladinho aqui para nós também. Tá ok? Certo? Então, mais ou menos é isso. Nós vamos estar hoje, durante a aula, o vídeo, e amanhã vocês têm 2 aulas, então vocês utilizarão para fazer os exercícios a seguir, tá? Então, aqui o 8, 9 e o 10 está resolvidinho, bem interessante fazer a leitura deles, tá? Principalmente a questão de interpretação, para a gente ver como é que a gente está, tudo mais. E aqui nós vamos fazer os exercícios de sala, tá? 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá ok? Gostaria que vocês fizessem, que vocês tentassem fazer por vocês e não ficar passando de um para o outro, que a gente sabe que é o que está acontecendo, tá? Procurem entender o máximo, qualquer dúvida estou à disposição. Procurem vocês se organizar para os horários de aula, eu sei que vocês fazem esse trabalho de estudar junto e tudo mais, mas tirem as dúvidas durante a aula, tá bom? Beleza? Qualquer situação estou à disposição. Tenham um bom feriado, né? Quinta e sexta-feira, sábado e domingo, então vai dar um bom descanso para vocês. Fique com Deus e beijos.